When he opened the sixth seal, there was a great earthquake. Encontramos agora, João diz, e havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra. Then all nature was interrupted. Então, toda a natureza foi interrompida. See, God's been doing great things. Vem, Deus tem feito grandes coisas, Like healing the sick and opening the eyes of the blind and doing great work. como curar os enfermos e abrir os olhos dos cegos e fazendo grande obra. But we find out here that nature took a tumble. Mas descobrimos aqui que a natureza levou um tombo. Yes, all nature. Look what taken place. The earthquake, the sun went black and the moon would give its light. The stars shook and fell. Sim, toda a natureza. Observem o que tem acontecido. O terremoto, o sol escureceu, a lua não mostrou a sua luz, e as estrelas estremeceram e caíram. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos à escritura conhecida, Apocalipse 10, 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Amado Pai, para falar de algo que estava selado, só podemos falar depois que o selo foi tirado. Estamos aqui para falar sobre estas coisas que o seu profeta já falou, pois não adianta nenhum de nós falarmos coisa alguma, nada edifica, nada prepara a igreja para o arrebatamento. Mas a voz do 7º anjo, sua mensagem hoje, revelada, a Bíblia aberta e não mais fechada, é que traz esta luz para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua bênção. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Uma dupla materialização.
A brecha 136. Então, veja você, Jesus era Deus. Ele não era a terceira pessoa, quarta pessoa, segunda pessoa. Ele era a pessoa. Ele era Deus. Veja, ele era Deus Emanuel. Deus desceu de sua glória, revelou a si mesmo. O parágrafo 139 também da brecha. E Deus, o Criador, de espírito, desceu e se tornou homem, a fim de que pudesse tomar nossos pecados sobre si, pagar o preço e nos redimir a Deus novamente. Aí está o Redentor. Os 7 selos só poderiam ser revelados nos dias da voz do 7º anjo. Ontem nós falávamos da materialização do 7º selo, então eu tenho que completar hoje, porque é uma dupla materialização. Então, uma nós já conhecemos. Deus se fez matéria em Cristo. Isto é uma coisa. Mas o Apocalipse 10 tem uma dupla materialização. Você vê, conforme que o irmão Brana diz, do 7º anjo se materializando, isso está na mensagem 101, é Cristo, mistério de Deus revelado, lembra? E 207 na mensagem da voz de Deus. Então, isso daí tem que ser guardado. É a materialização do 7º selo num homem. Ninguém sabe o que é o 7º selo. A irmã Brana diz no 1º selo 33 que o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. E o ministério do 7º anjo é o que revela os 7 selos e revela a materialização do 7º selo. O 7º anjo da constelação, irmão Brand disse, era o que tinha o 7º selo e voou para mim. Então, irmão Brana ficou tendo o 7º selo, porque aquele anjo espiritual ele voou para o natural. Aí temos uma materialização. 7º selo com 7º anjo. Mas a outra parte aqui que eu quero comentar é o anjo forte. Porque o anjo forte também se materializou. E ele não tem onde materializar-se, senão no 7º outra vez. É o 7º anjo, o corpo do 7º anjo é uma manifestação e uma materialização dupla. Você vê o 7º anjo e você vê Deus encarnado, o anjo forte, descendo do céu, com o livrinho aberto e pisando com o pé direito no mar. Isso quer dizer entre povos, nações e línguas. Água significa povos, nações e línguas. E foi que o anjo forte desceu e pisou entre povos, nações e línguas. Para entendermos também, o anjo forte desceu entre os gentios. Vocês estão entendendo? O anjo forte não desceu entre os judeus, porque é povos, nações e línguas. Judeus é só povo e nação. Mas gentios quer dizer gente, multidões, povos. Então, este anjo forte de Apocalipse 10, 1 e 2, desceu com o livrinho aberto
no tempo dos gentios e desceu num gentio para poder manifestar o seu ministério de revelar a palavra. Quem tinha o sétimo selo era o sétimo anjo. Sétimo selo, 152 da primeira tradução. Agora, isso é importante. O sétimo anjo é quem tinha o sétimo selo. Mas quem revela o sétimo selo é o anjo forte, é Cristo, que revela o sétimo selo ao sétimo anjo. Então, para ele revelar o sétimo selo ao sétimo anjo, ele não revela apenas em palavras, ele revela em carne. Ele pisa no mar, entre povos, nações e línguas, e com o pé esquerdo sobre a terra, isto é, matéria. Porque quando Deus pisa na terra, Deus é uma matéria. Quando Deus veio do céu e pisou na terra, há 2000 anos atrás, ele era uma matéria, ele era um homem. E agora, não somente o sétimo anjo da constelação, que vocês vêem nesta foto, ali tem 7 anjos, e Cristo no meio. E veio com uma mensagem da eternidade. Então, este sétimo anjo tem uma manifestação dupla de materialização. O sétimo selo é materializado nele e o anjo forte também está materializado nele. Bom, você diz, eu queria que me mostrasse que foi assim. Eles pregam que irmão Branham é Deus em carne, não é somente eu que prego. O povo da mensagem, o irmão José Brana fala que vivemos no tempo de Deus em carne. E ele sabia que era o pai dele. O povo da mensagem sabe que o ministério do irmão Brana era Deus encarnado. Mas nessa hora de identificar, eles não têm coragem de identificar. Porque o irmão Branham não podia dizer, sou eu. É um mistério. Nem o sétimo selo ele podia dizer, sou eu. Ele só dizia, os 7 mensageiros das 7 eras representam os 7 selos. Isso ele podia falar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual é o mensageiro do 7º selo. Porque se são 7 mensageiros das 7 eras, o 7º selo tem que ser o 7º mensageiro. E o 7º mensageiro, quem tem que identificar, somos nós, a noiva, a esposa de Cristo nesse tempo final. Então você vai identificar onde Deus está. Os judeus não puderam identificar onde Deus estava. Vou ter um parágrafo aqui, deixa eu ver se consigo. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, 315, pregado em 27 de novembro de 1965. Tão pouco puderam eles ver que aquele era o seu próprio Deus. Para vocês verem que não tem 2 nem 3. Isso é bom hoje falar, porque na mensagem hoje tem a crendice de 2, do pai e do filho. Muita gente na mensagem, de homens que andaram com o irmão Branham, traz esse tipo de mensagem. Enquanto o irmão Branham nunca pregou assim. Você só lê esta maneira que o irmão Branham explica. Tampouco puderam eles ver que aquele era seu próprio Deus. Então o irmão Branham não podia falar, aquele era seu próprio Deus, aquele era o Filho de Deus. Não, Israel não pôde identificar que aquele homem era seu próprio Deus.
Israel matou Jesus porque não identificou que ele era Deus. São João capítulo 10, voltamos àquele parágrafo, aquele versículo que é chave para isso, onde Jesus perguntou: por quais destas obras vocês estão me perseguindo? Nós não estamos te perseguindo por causa das obras, mas porque tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Agora, ele era Deus e se fez homem. Eles tinham que identificar que aquele homem era Deus, porque era Deus que se fez homem. Mas precisava do povo de Israel identificar aquele homem, e não identificou. Ajuntou Israel, ajuntou Roma, os judeus e Roma, e mataram o próprio Deus de Israel. Você não pode falar que é o Deus de Roma. Deus de Roma é Trindade. Tampouco puderam eles ver que aquele era o seu próprio Deus. Se Israel não viu que o Messias era seu próprio Deus, os gentios verão a manifestação de Deus nesse tempo final, que foi no Irmão Branham. Se eles não viram, nem no próprio Filho de Deus, eles não puderam ver. Deus vai ver em William Branham Deus em carne? Não verão também. Mas Deus continua fazendo o seu trabalho. Quando ele estava pendurado ali na cruz, e eles cantando o Salmo 22 no templo, eles cantavam o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E o irmão Branham diz assim, escuta, traspassaram-me os pés e as mãos, está vendo? Todos os meus ossos, eles me contemplam, por que me desamparaste? Eles cantando no templo o hino de Deus, o Salmo 22, e Deus lá na cruz, falando as mesmas palavras. E eles não puderam identificar. Ali o próprio Deus, acerca do qual tinham cantado, cegos o bastante para tê-lo pregado na cruz e não saber. Então, cego bastante o gentio. Se o judeu, irmão, que foi criado sabendo de profeta, sabendo de visões, sabendo de sonho, sabendo de urim, de tumim, aquelas pedras que eram colocadas no peitoral do sacerdote, que podia identificar se um sonho era de Deus, ele resplandecia luz. Se não era, aquelas pedras ficavam quietas. Israel tinha tudo isso. E quando veio o próprio Deus deles, eles disseram: esse não é nosso Deus, matemo-lo. E eles mataram ele, mataram o próprio Deus. Então hoje você vê o povo lendo Bíblia, mas não sabendo nada do Deus da Bíblia. Dê Bíblia para o mundo, enche o mundo de Bíblia. O que adianta se o povo não sabe o que é Deus? Outro diz: eu sei que Deus é Espírito. E logo adora Ele em 2 ou 3 pessoas. Então, esta é uma adoração pagã que Israel nunca teve. Israel teve a verdadeira religião no tocante a Deus, a deidade. Os gentios só tiveram idolatria. E de onde nós viemos? Depois que a palavra foi sepultada em Niceia, brotou em Sardes, e brotou Trindade. Porque Lutero não tinha outra coisa, porque não era semente. Mas foi a palavra sepultada, mas o broto você não identifica ele, você só identifica quando dá semente. A semente que produz é igual a que foi plantada, mas a folha você pode enganar. E foi isso que aconteceu. Lutero saiu da católica,
com batismo trinitário, com aspersão. O Wesley prosseguiu porque não tinha luz suficiente. Mas no dia da manifestação de Deus em carne, foram colocadas as coisas no lugar. Ali houve luz no entardecer. Os gentios viram. Se os judeus não viram, os gentios também não estão vendo. Hoje o gentio vê, eles não estão vendo também hoje, mas não viram nem com o irmão Brana, curando enfermos, ressuscitando mortos, discernindo pensamentos e intenções do coração, porque a palavra é que discerne, e a palavra estava num homem, a palavra estava materializada. E eles nunca puderam identificar esta palavra, nem no tempo de Jesus, nem no tempo do irmão Brana, e muito menos hoje, quando a palavra está materializada em você. Agora é num corpo humano, agora é num corpo de crentes, agora não é um homem só. Isso tem que se aprender. Tem o tempo que Deus está num homem, mas tem o tempo que Deus está na igreja. Tem o tempo que Deus se derramou em Cristo. É um homem. Não tem sacerdote, não tem mais ninguém. Tudo está posto em Cristo. Ali você vê Deus. Mas depois que Cristo morre, agora Cristo vem e se derrama no Pentecostes sobre a igreja. E enche a igreja com o mesmo Espírito que ele foi cheio. Amém. Você poderia ver a mesma coisa acontecer nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias que o anjo forte bradou. Oh, mas ele bradou, mas você não entendeu. Ele bradou como leão, mas você chama ele de cordeiro ainda. Ele saiu do trono, bradou como leão, você diz ele está intercedendo. Quer dizer, você não entendeu aquele bramido do leão, que foi o anjo forte quem fez isso. Ele bramiu, o anjo forte pegou o livro e bramiu como leão. E as pessoas não podem identificar que o cordeiro virou leão. Era tão simples. O cordeiro virou leão. O intercessor virou juiz. Então, nesta dupla materialização, se é forte uma, eu vou pregar duas. Uma materialização do anjo, sétimo anjo, espiritual, celestial, descendo. Que o irmão Brand diz, vocês notaram quando este anjo estava descendo e tomando forma? 101, Cristo Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia. Vocês notaram quando este anjo, o sétimo anjo, estava descendo e se materializando? 207, Cristo Mistério de Deus Revelado, tradução da voz de Deus. Bom, olha, não adianta a Bíblia para esse povo, não adianta a mensagem para esse povo. Você tem que entender, isso só serve para eleito. A Bíblia pode estar na mão de todo mundo, mas não serve para eles. A mensagem pode estar na mão de todo mundo, mas não serve para eles. Eu dou CD para todo mundo, mas não serve para todo mundo. A mensagem é espalhada para todo mundo, mas ela só alcança a semente eleita. Quando bate na semente eleita, aquilo brota. Uma pessoa comunicou e disse, desde o início da mensagem, eu nunca aprendi. Agora é que eu estou aprendendo. E aprendendo com quem? Com Pedro. Não é aprendendo com gente sábia, com teólogo, não. Porque com teólogo você vai aprender que Deus é 3 pessoas. Você vai aprender que Deus tem o Pai e tem o Filho à parte. Teólogo ensina assim, mas profeta não. Você não tem um profeta da Bíblia que ensinou assim.
Você não tem um profeta que veio depois que a Bíblia deu promessas, ensinando que é 2. Amém. Vamos entrar logo então. A materialização, irmãos, é o que eu já preguei para vocês, já falei sobre isso, mas eu acho que é bom a gente ler e ver isso agora de uma forma dupla. Não é mais um apenas. O ministério do irmão Branham não revelou apenas o 7º anjo celestial, da 7ª era da igreja, que veio da eternidade, mas ele revelou Cristo, que é os selos. Irmão Branham diz, 202, ao nascer do sol, Cristo é os selos. Se Cristo é os selos, agora você vê Cristo tomando o livro que contém os selos, só que ele é os selos fechado. Ele desce como anjo forte do céu, em Apocalipse 10. Brada como leão. Se desfere os 7 trovões. Mas diz para não escrever. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá, concretizará. Esta escritura vai ser materializada nos dias da voz do 7º anjo. Então, foi materializado. Deus disse isso na Bíblia. Deus veio do céu com essa mensagem e desceu sobre um homem. Por isso que a materialização é dupla. Deus no 7º anjo e o 7º anjo no 7º anjo. Ah, Deus! Está dando para vocês entenderem? O 7º anjo da constelação, que vier em 7 da eternidade, o primeiro representava Paulo, o outro Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, mas o 7º representava Branham. Aquele 7º anjo da constelação se materializou no irmão Branham. Irmão Branham só fala assim: vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Eu mesmo já vi essa foto quantas vezes? Há anos, nunca vi nada disso. O profeta que viu. Aí ele falou, e você pode ter uma foto apagada da coluna de fogo e da coluna de nuvem de anjos. Você pode ter ela apagada, você não vê direito, mas você diz: eu creio. Eu não preciso ver, eu creio, porque o profeta viu. E eu creio porque o profeta viu. Esta dupla materialização dá para você ver Deus em carne. Mas tem muitas coisas. Eu vou ler só nem 2 parágrafos aqui, que o irmão Branham fala sobre isso, mas tem centenas de parágrafos que ele vai repetindo em outras mensagens sobre esta encarnação, materialização e encarnação. Você vai saber que é uma coisa só. É Deus se encarnando, é Deus tomando matéria, é Deus Espírito se vestindo de carne. O 141, Cristo é revelado em sua própria palavra, é bem grande esse parágrafo, mas deixa eu ler aqui, com paciência. Então ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo. Nascido da Virgem Maria. Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer, porque Deus como Espírito não pode morrer. E agora o homem pecou, foi Deus quem fez o homem, e Deus não pode mandar outro para salvar esse homem. É Ele mesmo que tem que salvar. E como que eu vou salvar esse homem se eu sou Espírito? Então Deus diz: eu vou ser carne, vou ser matéria para salvar este homem. Isso é muito bom. Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer e voltou ao céu. Agora, morreu na carne,
foi vivificado em espírito, visto no mundo, contemplado por anjos, visto por anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso aí tudo a gente volta aos Salmos, onde o Mombrana pregou sobre isto, e você vê quem é que estava recebendo. Irmãos, o céu, é difícil para as pessoas verem isso, mas o céu guardou silêncio. Deus estava na terra. Irmão Branham diz que os anjos punham a mão nos corrimão da glória e olhava lá embaixo para ver. É ele que estava aqui. Olha lá onde ele está. É ele. Os anjos e os homens diziam: ele é Deus Zebu. Os anjos davam olhadinha. É ele. Aí no dia da ressurreição, que ele subiu, aí eles foram cantando, glorificando a Deus, e eles cantavam um salmo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Agora lá dentro do céu, os anjos sabiam, ele saiu daqui mesmo. E se ele está voltando ao céu, Jesus diz: vinde Deus e volto para Deus. E agora ele estava voltando ao céu. Os de dentro do céu, diz o irmão Branham, que fazia a pergunta: quem é este Rei da Glória? Vamos ver se vocês sabem. A porta não vai abrir para qualquer um, não. Portais eternos só abre para o eterno. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E a voz de dentro perguntava: quem é o Rei da Glória? Deixa eu ver se vocês que estão do lado de fora sabem, senão a porta não vai abrir. Aí os de fora diziam que estava subindo naquela comitiva com Jesus Cristo para a glória, diziam: ele é o Senhor da glória. Ah, eles sabiam. O Senhor da glória: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor poderoso, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Acho que é Salmo 24 ou 27. 24. Ele é o Rei da Glória. A porta abriu. Ah, vocês vêm vindo com ele? Vocês sabem. Vocês do Velho Testamento vêm vindo com ele? Vocês sabem. Mas agora é tempo do Novo Testamento. Lá foi o Velho Testamento. Aqui agora é tempo do Novo Testamento. Isso cumpriu lá atrás. Mas agora nós temos uma mensagem presente, onde nós temos que subir e ser arrebatados. Mas nós temos que conhecer quem é o Rei da Glória. É a segunda pessoa da divindade? É a terceira pessoa da divindade? Pode ficando por aí mesmo. Já pensou bem? Quem é o Rei da Glória? Ah, é o Senhor poderoso, o Deus único, forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele se fez carne, verteu sangue, pagou o preço do pecado do povo, mas agora está retornando. E o tempo que nós vivemos, ele pagou o preço, retornou, já voltou outra vez, com o livrinho aberto. Voltou com o livrinho aberto, Apocalipse 10, não é livro fechado mais. Apocalipse 5 é um livro fechado que ninguém pode olhar para ele. Mas quando o anjo forte desceu para se materializar, ele já veio avisando: o que eu vou ser? Não um livro fechado. Ele já desceu com o livro aberto. O livrinho aberto em sua mão, isto quer dizer revelado. Ele não estava aberto, ele estava fechado, porque ninguém sabia
o que eram os selos, o que eram as eras, o que era o novo nome, o que eram as puxadas. Ninguém sabia. Mas agora, o anjo forte desceu do céu. Esta mensagem não é daqui. Ela não é do Brasil. Ela não é da América do Norte. Ela é do céu. Ela desceu do céu. O anjo forte desceu do céu e se materializou num homem na América do Norte. Agora, eu quero ver você ter esta materialização também em você, em mim. Deus descendo. Você pensou bem como seríamos sábios para fazer nossos negócios? Como seríamos sábios para fazer nossas escolhas? Já pensou bem Deus materializado? Como faríamos a coisa certa? Mesmo como humanos, mas Deus nessa matéria, o grande mistério de Deus, o grande segredo que ninguém nunca soube, agora está manifestado no corpo de crentes, pois Deus só revelaria através do sétimo anjo para o corpo de crentes. Ele faria isso nos dias da voz do sétimo anjo, o qual já cumpriu. Isso já aconteceu. Hoje, tudo isso é história. Estamos regozijando com o que Deus fez. É como o Calvário. Calvário não vai existir. Calvário é história. Foi o que Deus fez há 2000 anos atrás. Mas eu estou sendo beneficiado pela história, pelo que Deus fez, pelo sangue. Selos, trovões, novo nome, é história. Não é para ser revelado. Se algum pregador diz que vai revelar isso, ele mente. Porque tudo isso que já foi revelado é história. Irmão Brana diz, em 1963, era uma profecia. Hoje é história. 152, com a atração sobre a montanha. Tem mensagem para tudo. Entende? Tem mensagem. Agora tudo aquilo é história. 7 selos é história. E fica o povo da mensagem no Brasil e no mundo dizendo que o irmão Branham ainda tem que vir para revelar o 7º selo. Quando o 7º selo estava, além de revelado em letra, ele estava revelado em carne humana. E eles não viram. Nem a América viu. Assim como o povo judeu não viu Deus revelado em Cristo Messias. A América do Norte não viu Deus revelado no profeta do dia, no 7º anjo. Não viu? Porque aqui vem uma dupla materialização. É o 7º anjo se materializando e o anjo forte descendo do céu. Se o anjo forte não pisasse na terra, se não tivesse um versículo na Bíblia para dizer que ele tem pé direito, que ele tem pé esquerdo, e o irmão Branham diz, sabe quem é esse anjo forte? Ele diz, é Cristo. E ele está vindo para isso, naquele tempo, ele já estava vindo para isso, para trazer esta revelação. E depois disso, ir direto para os judeus. Porque o caminho é este. Você não pode mudar o caminho. Deus não muda o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Você tem que ir por ele, onde ele for. É o caminho. O caminho do Evangelho é o caminho do sol. Começou no Oriente, se põe no Ocidente. Esse é o caminho do Evangelho. Ele caminha com o sol. E o caminho da palavra, da revelação, você tem que acompanhar o que Deus falou que ia fazer e fez. Amém. Se ele não tivesse feito, mas ele fez. Deixa eu ler um pouquinho. O meu tempinho aqui vai esgotando. Agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne. Na plenitude outra vez. Por que outra vez? Porque já havia manifestado na plenitude uma vez em Cristo. Agora ele diz que ia manifestar na plenitude de sua carne outra vez em espírito. Por quê? Porque ele de carne
voltou a espírito, e de espírito ele veio em carne outra vez. É isso que Deus fez. Ele morreu em Cristo, voltou a espírito, veio em carne no irmão Branham, e agora é derramado na igreja. Como o Pentecoste foi derramado na igreja, agora a revelação do último dia, dos 7 selos, dos 7 trovões, das 7 eras, semente da serpente, tudo aquilo que não sabíamos, é derramado no corpo de crentes. Não num corpo de incrédulos. Você diz, eu não creio. Mas Deus nunca prometeu derramar num corpo incrédulo. Ele se derrama no corpo de crentes. É isto, nós temos mensagem para isso. Então, se as pessoas não crêem que os trovões foram revelados, que o 7º selo foi revelado, Deus não pode se derramar neles. Eles são incrédulos. Porque já passou o tempo do 7º selo em carne, num homem. Hoje nós estamos vivendo o tempo do 7º selo em carne, na igreja. Isso é Festa das Trombetas 232. Irmão Branham diz, quando essa noiva subir, então aí termina o 7º selo. Quando ela subir, mas enquanto ela está na terra, ela é a encarnação, a materialização do 7º selo. Nós não somos aqui a materialização de William Branham. William Branham era um homem. William Branham era a materialização do anjo, que é o 7º anjo, e do anjo forte. Nós somos a materialização da mensagem do dia. É da mensagem do anjo. Entende? Nós estamos aqui para materializar, isto é, mostrar na nossa carne, nas nossas palavras, nas nossas ações. Estamos aqui para mostrar que o anjo forte está aqui também. Que o 7º anjo, que é Cristo, está aqui também. Você sabe que o 7º anjo, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. O 7 é o número de Deus. E o 7 é o nome de Deus. Como número de Deus, você encontra os ungidos dos últimos dias, 130. Irmão Branham dizendo que o número 7 é o número de Deus. Como nome, você vai ver em Parado na Brecha 138 a 155. Que Deus disse para o irmão Branham, olha para aquele monte. Quantos picos tem lá? Eu te dou um sinal eterno. Deus falando com o seu profeta. Te dou um sinal eterno. Até o irmão Branham olhou e disse, não vejo nada, senhor, não vejo nenhum sinal. O irmão Branham foi sincero. Eu não vejo nada, senhor, não vejo nenhum sinal. Aí Deus diz para ele, quantos picos tem aquele monte? O irmão Branham, acostumado a ir naquele monte, ele sabia. Olhou e disse, tem 7. Deus perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? Aí, B-R-A-N-H-A-M. E o Marion também. Ele citou o Marion primeiro. Irmão Branham entendia isto. Que Deus perguntou quantas vezes tem seu nome. Irmão Branham não diz William, porque o William é pré-nome. O meu nome é Rodrigues. Osmar é pré-nome. Entende? O nome que você vai encontrar é B-R-A-N-H-A-M. Isso foi o que Deus falou para o irmão Branham. E o problema meu é que eu creio nisso. E é que é o problema de vocês também. Nós cremos no que Deus falou através do irmão Branham, ou coloca a Bíblia e as mensagens num lugar, deixa tudo parado e larga a mão. Para não falar outra coisa. Quer dizer, eu não creio. Se não crê, o que você fica fazendo com a Bíblia na mão? Eu não sei nada desse anjo forte, então, mas já passou até do tempo. O anjo forte veio em 1963. Gente, para dar um chacoalhão no mundo, nós temos crítica na internet.
William Branham é um falso profeta porque ele disse que Jesus viria em 97 e nada aconteceu. Cegos. Veio e não souberam. Eu quero entrar lá e colocar um trecho lá para eles. Eles têm conversado só com incrédulos. Ninguém tem como responder, mas nós temos a resposta para o diabo. Aleluia. Não precisamos ser formados, estudados, não. Precisamos ser revelados. A revelação é que conta. Isto que é verdade. Se eles pudessem ver, Israel voltou para sua pátria em 48. Eles não creem nem na Bíblia. Porque o irmão Branham disse que Jesus viria até 77. Porque Israel voltou para sua terra em 48. Uma geração, o teólogo sabe, ele não me escuta não, mas o povo do teólogo de vez em quando dá uma escutada. Ele sabe que uma geração é 40 anos. Então você põe 40 com 48, dá 88. Irmão Branham diz 77. Mas ao invés de 77, era 63. A coisa aconteceu pela metade. Quando o irmão Branham falou em 1960, 61, em 63 já cumpriu e o povo não viu. O irmão Branham não disse que Jesus viria. Ele não disse que era o rapto. O irmão Branham não disse. É porque aquela materialização era Deus em carne na terra. Era Deus na terra. E o povo não viu que Deus estava na América do Norte. Deus estava num homem. Eu só creio que Deus teve em Jesus um homem. Aí você crê? Mas nos dias dele eles não criam, não. Nos dias de Jesus, eles diziam, não, tu tens Beelzebu. E hoje, nos dias de Branham, o gentil vai falar a mesma coisa. Tu és falso profeta, tu és demônio. Mas é o mesmo demônio que operou naqueles homens lá atrás, não crendo na manifestação e na materialização de Deus naquele dia, também não vê e não crê naquilo que Deus está fazendo, materializando a si mesmo. Sabe o que Deus fez? Deus pegou esta Bíblia, Apocalipse e outra escritura, e fez carne e entrou nela. O povo fala, a Bíblia. Você vê Bíblia, livro, e não sabe nem o nome do Pai. O povo da mensagem, é mensagem de irmão Branham. Vocês tem que guardar. Guarda bem essas mensagens. Mensagem de irmão Branham, Deus já saiu daqui. E pronto, agora, eu nem vou escutar isso mais, que ele é doido mesmo. Quando Deus saiu da palavra, da letra, ele era Jesus carne. Quando Deus saiu de Apocalipse, ele era Branham. Deus saiu do livro misterioso do Apocalipse, com uma revelação para ser dada do Gênesis ao Apocalipse. Mas quando Deus saiu dali, você diz, que bonito, rapaz, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, já foi, filho. É história, filho. As pessoas não percebem isto. São iludidas. São crentes iludidos no mundo, na mensagem. Estão iludidos. Não pode ver a Bíblia materializada. Eu não creio apenas num livro, em letra, porque Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não creio apenas em letra. Eu creio quando a letra se faz homem. E eu posso dar honra a Deus quando Deus é carne. Eu posso comer com Deus quando Deus é carne. Eu posso beber com Deus quando Deus é carne. Porque eu posso ver sua materialização. Eu posso ver seu espírito se tornando homem para padecer. Irmão Branham diz, não há um corpo mais sofrido na terra do que o corpo da noiva.
é o corpo mais sofrido, porque ela crê, e aquilo já foi materializado, não sai da gente mais. Alguém diz, fulano largou da mensagem. Ele nunca foi da mensagem. Fulano largou de ser crente. Ele nunca foi crente, é crente que nem Satanás. Muitos crentes é pior que Satanás. Porque Satanás, a Bíblia diz que ele crê e estremece. Tem crente que crê, nem treme. É pior que o diabo. Ele diz, eu creio em Deus. Mas não viu você nem estremecer, o diabo até estremece. E você só faz a coisa errada e diz crer nele. E você diz que crê na mensagem e só faz coisa errada e diz crer nela. Não dá tempo para eu ler tudo, já fui avisado aqui. Tem que cronometrar minhas pregações, senão eu falo muito. Mas ainda estou no parágrafo 141, Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora, nesses últimos dias, Ele tem prometido manifestar-se a si mesmo, na plenitude outra vez de sua carne, em espírito. Vem, pois como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Gente, ele deixou tudo estabelecido direitinho aqui, ó. Que foi nos dias que Ele esteve na terra, mas não podia dizer, sou eu, é em mim. Nem você vai sair dizendo, Deus está encarnado em mim. Não, você não vai sair falando isso não. Você vai viver. Os outros vão ver Deus em você, ainda que eles ignoram. E pensam que até o diabo, porque você fala só contrário ao que eles crêem. Jesus nunca disse o que o povo cria. Brana nunca pregou o que o povo cria. Nem o que ele cria. Você encontra o irmão Brana dizer, isso daqui não é nem de acordo com o que eu pensava. É o que ele falou. O que eu penso não leva em conta, é o que Deus tem falado. Amém. Jesus, que coisa boa. Agora veja Sodoma como ela está. O que aconteceu? E Jesus Cristo, agora você vê Sodoma. E Jesus Cristo manifestado corporalmente na sua igreja hoje. Ele não podia falar em mim. Em sua igreja hoje. As mesmas, fazendo as mesmas coisas. Quando foi que a igreja fez a mesma coisa? Senão um homem fazendo as mesmas obras. Foi Jesus, foi a igreja, foi Brana, é o povo de Brana agora. Não importa o que eles digam. E fazer as mesmas coisas, você pensa, nós vamos ter que criar esquilo. Eu tenho que ir na Bíblia para ver qual a mesma coisa que o sétimo anjo fez, que eu tenho que fazer. O sétimo anjo foi o único que comeu o livrinho. Então o que eu tenho que fazer? Comer o livrinho. Depois de revelado, comer o livrinho. Este é o nosso ministério. As pessoas ficam iludidas. Eu tenho que curar enfermo que nem o William Branham. Eu tenho que ter sonhos, revelações igual o William Branham. Não é isso. Não é isso. Nós já estudamos essa semana alguma coisa. O irmão Branham mostra sobre isso. Agora, e sobre a terra hoje, Ele tem se manifestado nos corpos humanos. Nossos corpos humanos que Ele tem chamado. E Ele tem feito exatamente a mesma coisa que Ele fez várias vezes. E nós temos e nos tempos de sua carne sobre a terra. Que Ele está fazendo hoje o mesmo que Ele fez no tempo de sua carne na terra, há 2000 anos atrás. E está fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus várias vezes falou aos pais, através dos profetas, neste último dia, através de seu Filho, Jesus Cristo. Vem o Filho sendo revelado nos últimos dias. Deus manifestado em carne humana. Deus manifestado em carne humana não é sétimo anjo celestial manifestado no irmão Brana. Deus manifestado em carne humana é o anjo forte descendo do céu e manifestando no profeta. Aí que é Deus feito carne. Deus manifestado em carne. No irmão Brana foi o sétimo selo manifestado em carne, falando do sétimo anjo. Mas falando de anjo forte, aí você vê Deus manifestado em carne. Amém? Uma dupla manifestação. É engraçado, a gente já tinha isso na mente há muito tempo, mas nunca consegui falar nada.
Então vem abrindo. Ontem abriu a manifestação, a materialização do sétimo selo. Agora hoje uma dupla materialização, não só do sétimo selo, mas do anjo forte também. E não em duas pessoas, na mesma pessoa. O sétimo anjo celestial em brana, o anjo forte descendo do céu, quando pisa na terra, ele é brana. Quando ele pisa na terra, ele é um homem. Não tem outra coisa. E foi quando ele pisou na terra, aí vai revelar o segredo. Quando ele pisa na terra, diz, o tempo acabou. Isto é, 1963, 28 de fevereiro. O tempo acabou. Agora você tem que entrar por graça mesmo. Não tem tempo mais para você. Acabou seu tempo. Foi limitado. Você está entrando pela grande misericórdia divina nesta hora final. Alguém diz, bom, se acabou lá atrás, o que eu estou fazendo aqui? É que eu estava lá. O Calvário teve um efeito há 2000 anos atrás, mas eu estava no Calvário, por isso aceitei Cristo. A mensagem do profeta teve um efeito em 1963, e ali acabou o tempo, a era da igreja. O cordeiro converteu em leão, o advogado converteu-se em juiz. Mas eu estava naquele dia no anjo forte, quando ele estava descendo. E depois ele desceu e pisou em brana na terra. Ele desceu materializado. Eu estou te dizendo isso porque são coisas... Eu vou ter que pular aqui para me terminar. Não tem jeito. Outra parte que é conhecida de vocês, que serve para ontem e para hoje, quer dizer, a mensagem de ontem. A manifestação, que é a materialização do sétimo selo. 217 e 218, almas encarceradas hoje. Sim, eles seguirão tal como sempre. Porém, recordem, por todo este tempo Noé estava na arca. Igualmente a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já haverá sido redimido. O sexto selo se haverá produzido. E o sétimo selo o traz de novo à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sobre o trono, e logo se assentou e reclamou que era seu. Aí eles pensam que Jesus saiu do trono, pegou o livro e assentou no mesmo trono. Ele não pode fazer isso. Quando ele sai do trono do Pai, ele assenta no seu trono. Aí ele é o vencedor no seu trono, nos dias de Laodiceia. Cristo é o vencedor no seu trono. Oh, paciência, porque o meu tempo vai esgotando, meu Deus do céu. O cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sobre o trono, e logo se assentou e reclamou que era seu. Esse é o tempo dele reclamar o que é dele, o que havia redimido. Você foi redimido por ele? Ele está te reclamando, está te chamando. Sempre tem sido essa terceira etapa. O número 3 é o número da perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural, entre seres humanos, assim como foi predito, assim como foi nos dias de Ló. Mas eu não posso fazer mais claro, irmãos. O ministério reproduziu a Jesus Cristo em carne humana novamente. É o irmão Brana falando. Como que é reproduzir novamente? Porque uma vez tinha sido reproduzido em Cristo, mas agora o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Dizendo aqui, no natural, entre seres humanos, assim como foi predito. Era assim como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé. As pessoas continuarão pregando, pensando que estão sendo salvas, crerão que estão fazendo bem e que suas organizações estão crescendo, certo, porém, não haverá nem a menor esperança. Espera lá, pastor, isso daqui é para depois que a igreja for arrebatada. Não, foi quando o cordeiro tomou o livro, você quer ver? Você quer ver? Porém, não haverá a menor esperança. E agora, se essa visão foi isso, e tem sido tão duro contra as mulheres, tem coisa que o irmão Branco
tão duro contra as mulheres? E as mulheres ainda gostam dessa mensagem? É mulher que é eleita. Tão duro contra as mulheres? Escuta aqui. Então temos chegado a essa hora. A porta está fechada. É o fim. O livro já está em sua mão. Pense nisso. Isso daqui foi pregado depois que os selos foram revelados. Almas encarceradas hoje. Tradução de Goiânia, 217, 218. Que Deus te ajude a ver esta dupla materialização. O sétimo anjo celestial materializando no natural, que é William Branham, e o anjo forte celestial, que é Cristo, se materializando no seu profeta para dar aquela revelação. Porque os selos não é Branham, os selos é Cristo. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de meditar na sua palavra. São coisas que, para nós como filhos, são tão tremendas. Gostamos, cremos, estamos aqui para viver esta verdade. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rotina arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz